A população brasileira é composta de cerca de 45% de pessoas identificadas como pardas, 43% de pessoas identificadas como brancas e 11% de pessoas identificadas como negras. Quando nós olhamos para os números do desemprego no Brasil sob o marcador social da cor, nós vemos que há uma disparidade muito grande na forma como esse dado se distribui por esses grupos sociais. Para os dados de 2019, o desemprego estava na casa dos 12%, mas cerca de 14,5% dos negros se encontravam em situação de desemprego, 14% de pardos também, e 9,5% de brancos se encontrava nessa situação. Se olhamos para a série histórica, desde 2012 até 2019, nós vemos que negros e pardos sempre apresentam números mais altos de desemprego com relação aos brancos e com relação à taxa de desemprego total. Os negros e pardos brasileiros sofrem com uma participação consistentemente alta no desemprego. Os negros e pardos correspondem a mais de 60% dos desempregados em toda a série histórica de 2012 a 2019. Ainda quando eles estão empregados, é a eles que cabe a maior participação na subutilização da força de trabalho, que é quando a pessoa gostaria e poderia trabalhar mais horas do que está trabalhando, mas não consegue preencher o seu tempo com alguma vaga de emprego. E também na informalidade. Eles são os que mais sofrem também com a informalidade, tanto pardos quanto negros. Isso tem um impacto na remuneração desses grupos sociais. Eles já sofrem com salários mais baixos que os brancos para todas as faixas de escolaridade. E o desemprego contribui para que, na média, eles tenham uma remuneração ainda mais baixa. As mulheres negras e pardas estão em uma situação especialmente vulnerável. As mulheres negras apresentam números de desemprego ainda mais altos do que do homem negro e do homem pardo. Enquanto em 2021, no segundo trimestre de 2021, a taxa de desemprego para mulheres negras estava em 20,1%, a do homem negro estava em 13,2%. E do homem não negro em 9,8% e da mulher não negra em 13,8%. Isso mostra que elas estão em uma situação ainda mais grave, inclusive que a do homem negro. Em suma, o desemprego afeta de forma especialmente grave as populações pardas, que correspondem a quase 50% da população brasileira. Eu vou estar explicando aqui o PIB e o mercado de trabalho. No caso aqui eu coloquei uma definição de PIB. No caso é o produto interno bruto, que no caso seria a soma da produção de todos os bens e serviços produzidos em um país ou nação. No caso aqui do Brasil está estimado em 6,5 trilhões em 2020, mas vamos ver ao decorrer do slide que isso não está sendo uma boa coisa não. E existe dois tipos de PIB, o PIB nominal e o PIB real. Onde o PIB nominal é aquele na qual se considera a inflação é considerada. E já o PIB real é o PIB onde não se considera a inflação. Ou seja, nas nossas análises aqui, vamos considerar o PIB real. Aqui temos os PIBs dos estados brasileiros, onde temos São Paulo com o maior PIB, depois vem Rio de Janeiro e Minas Gerais. Agora já o PIB per capita por área, por quilômetros quadrados, como Brasília
é menor em território e menos pessoas, população menor, acaba que o PIB dela por quilômetros quadrados acaba sendo maior. Agora aqui, porque vamos ter que fazer uma relação entre o mercado de trabalho e o PIB. No caso aqui, uma definição do que é o mercado de trabalho. No caso, o mercado de trabalho é aquele tipo de trabalho exercido por uma pessoa, na qual pode ser ele físico ou intelectual, na qual é remunerado por um salário. Esse é o trabalho, o mercado de trabalho. Agora aqui uma relação entre o PIB e o mercado de trabalho. Como podemos ver aqui no gráfico, quanto maior é o PIB de uma determinada nação, menor será a taxa de desemprego. Desemprego menor. Maior o PIB, menor o desemprego. Ou seja, maior o PIB, melhor será a sua nação, melhor será seu país. E assim por diante. Agora aqui a avaliação do PIB entre 2011 e 2020. Vamos começar por 2011. Em 2011 o PIB no Brasil cresceu 2,7%, alcançando a marca de 4,143 trilhões, segundo dados do IBGE, como podemos ver aqui no gráfico. O setor de serviços ficou com 67%, indústria 27,5% e agropecuária 55,5%. Agora vamos olhar aqui o PIB de 2012 e 2013. No PIB de 2012 e 2013 também houve um crescimento entre o PIB. Agora aqui trouxe dois gráficos aqui de comparação, um do PIB de 2012 e o outro do PIB de 2013. A comparação deles, na qual em 2013 houve um crescimento, principalmente no setor de serviço, mas houve uma queda na indústria e houve um acréscimo na agropecuária. Mas aí, no caso, essa queda que teve na indústria não foi o suficiente, pois houve crescimento em serviços e em agropecuária. No caso, o PIB de 2013 em relação ao anterior foi maior. Já em 2014, o que estava acontecendo no país era a Copa do Mundo. Contextualizando, era a Copa do Mundo que estava acontecendo. Em 2013 o PIB é aquele que vimos no gráfico anterior. E agora aqui em 2014, o que aconteceu em 2014? O crescimento ficou mínimo. Ou seja, em 2014 o PIB quase que não evoluiu. Cresceu muito pouco, como podemos ver aqui nos gráficos. Agora em 2015, pós-Copa do Mundo, o PIB em 2015 houve uma retração de 3,8%, ou seja, diminuiu bem. Como podemos ver aqui o PIB do ano anterior e agora aqui o PIB dos anos subsequentes. Em 2015, podemos ver, teve um aumento aqui no agronegócio, mas uma queda grande em indústria e uma queda também em serviços. Já que em 2016 houve a mesma coisa, continua em queda. São 2 anos que continuaram em queda o nosso PIB. Em 2016 uma queda, aqui no ano anterior teve queda apenas, em 2015 apenas em 2 setores, que no caso foi a indústria e serviços. Já que teve queda em agronegócio, indústria e serviços, ou seja, 2016 acabou sendo pior que 2015 ainda. Já em 2017, como podemos ver que houve um crescimento, um crescimento, mas um crescimento mínimo de apenas 1% em 2017. Em 2 anos de retração, um crescimento em 2017, como podemos ver aqui no gráfico. Agora aqui em 2018, uma comparação entre os dois gráficos também. Como podemos ver aqui em 2018, agora passa o PIB, agora aumenta novamente, uma melhora no PIB. Cresceu 2,1% o PIB. Já em 2019, interessante, tá vendo? Houve um crescimento de 1,1%, mas no caso, esse 1,1% foi o menor em relação aos 3 anos subsequentes, os 2 anos subsequentes, 2017, 2018, 2019. 1,3% foi o aumento em 2017, 1,3% em 2018 e 1,1% em 2019.
Ou seja, teve uma alta, mas a alta foi mínima em relação aos anos anteriores. Já em 2020 foi a pior de todas, como eu disse no início do vídeo. O PIB estava estimado aqui, mas não seria uma coisa boa, né? Tá aqui. Em 2020 foi uma queda. A queda em 2020 foi pior do que em 2015 e 2016, naquela época que teve aquele retrocesso. O PIB aqui ainda está sendo pior. Tem um contexto de pandemia, ações governamentais, tudo isso reforçam mais esse PIB, que é deficitário. Então aqui em síntese, um resumão de tudo. O PIB em 2011 a 2014, o PIB, apesar de variar de altos e baixos, ele ainda continuava superavitário. Em 2015 e 2016 houve uma queda, aquela queda brusca que aparece aqui embaixo, 2015 e 2016, em decorrência da crise e tal. Em 2017, 18 e 19 houve aquele aumento. E já em 2020 é o que estamos vivendo atualmente, que no caso é essa queda no PIB. Então é isso, pessoal. Apresentei o PIB aqui, agora eu vou passar adiante para o meu colega. Meu indicador escolhido para fazer a atividade foi o hiato do produto. Portanto, vou falar sobre o hiato do produto com relação ao mercado de trabalho. O hiato do produto é obtido pela diferença entre o produto potencial e o PIB efetivo. Esse indicador mede o aquecimento econômico ou ociosidade da produção do país, a depender do resultado positivo ou negativo. Uma problemática desse indicador é a maneira de calcular. Por se tratar de um conceito teórico, não possui medidas claras para se chegar ao resultado. Temos dois gráficos. O PIB efetivo versus produto potencial, desde 1993 a 2020. Temos a correlação entre esses dois produtos. Vemos então que desde 1993 até cerca de 2014, o produto potencial e o produto efetivo, eles estão bem próximos. A partir de 2015, tivemos a recessão em decorrência de uma crise fiscal, o produto efetivo decai em comparação ao produto potencial, que dá uma estagnada. A partir de 2017 a 2019, temos uma lenta recuperação, mas com um crescimento do produto efetivo com uma aproximação ligeira do produto potencial. Chegando em 2020, com a crise do coronavírus, o produto potencial continua estagnado, mas o produto efetivo ele decai bastante. Já outro gráfico, que é o hiato do produto em porcentagem, também de 1993 a 2020, vemos que há uma oscilação ao decorrer dos anos, mas a partir de 2015 vemos que tem uma queda expressiva e uma lenta recuperação. E em 2020 temos a maior queda desse período, cerca de 14%. Relação entre o hiato do produto e o mercado de trabalho. O trabalho é um fator de produção importante para o PIB. Logo, o hiato, que é a diferença entre o produto potencial e o PIB, expõe esse fator implicitamente na composição dele. Se há ociosidade no fator trabalho, temos desemprego da mão de obra. Se há desemprego de algum fator de produção, não alcança do produto potencial. Se não alcança o produto potencial, pelo fator do trabalho estar sendo subutilizado, vemos reflexo disso no hiato do produto. Por isso, há uma relação implícita entre o hiato do produto e a relação do mercado de trabalho. Mais outros dois gráficos aqui, temos a população ocupada e a taxa de desocupação. Vemos aqui também uma tendência olhando para a população ocupada, uma tendência de crescimento de 2017 até 2019, que é a época de recuperação da crise, mas chegando em 2020 é uma queda brusca, pela questão do lockdown e outras medidas restritivas. Já a taxa de desocupação, vemos que também tem uma tendência de crescimento a partir de 2020, pela crise econômica. Aqui na tabela podemos ver mais claramente a taxa de desemprego a partir de 2012 até 2020, sendo 2020 o maior número dessa tabela, cerca de 14%, 3,5% de desemprego,
que superou a máxima que tinha sido de 2017, 12,7%. Ou seja, de 2017 até 2019, vimos uma tendência de recuperação, com números altos, mas estava diminuindo. Mas com a crise do coronavírus, isso aumentou e superou o número obtido em 2017. Em suma, o hiato do produto reflete as condições de produtividade dos fatores de produção, e o trabalho é um desses fatores. Analisando a última década, principalmente desde 2015, o hiato do produto tem sido negativo, reflexo da crise econômica. Mesmo tendo a recuperação em 2017 a 2019, o hiato do produto não conseguiu alcançar um valor positivo, chegando em 2020 a uma maior queda histórica. Boa tarde. Vamos falar sobre a população total brasileira. Eu sou Vinícius, né, sobre o trabalho de macroeconomia 2. Primeiro, para a gente poder entender a importância desse índice, né, eu trouxe aqui quais são, né, as estruturas. Para que usamos, né, o índice de população total? Né, é de fundamental importância para o cálculo de indicadores sociodemográficos, fornecendo subsídios para a implementação de políticas públicas e posterior avaliação de seus respectivos programas, bem como para a estratégia de planejamento do setor privado. Além disso, as projeções populacionais são também utilizadas para a expansão de todas as pesquisas domiciliares por amostragem realizada pelo IBGE e o cálculo do interno bruto. Então, esses são todos os objetivos, a estruturação para que se use a população total. Né, é um índice de estruturação, um índice de embasamento. Aqui nós temos a projeção, né, da população de 2010 a 2022. Eu peguei esse amplo porque é uma década bem problemática em relação às estratégias do IBGE. Tem um vale de 2015, né, que é a recessão. Nós não temos censo de 2020, né, e ainda temos a pandemia de 2019. Então, isso vai fazer totalmente um cenário diferente. Então, os números reais do IBGE não são tão absolutos por causa da pandemia. Tivemos muitas mortes, e aqui nós conseguimos definir os números pela IBGE, né? Então, isso quer dizer que eventualmente, quando você olhar os números reais, eles vão ser menores devido a esses amplos que eu acabei de falar, esses déficits. Aqui vai trazer isso. Para a gente ter uma noção exata do que acontece, nós temos que pegar os dados do Ministério da Saúde. E aqui ele diz, ó, a diferença entre a projeção do IBGE e dos dados de registro administrativo do Ministério da Saúde serão maiores ainda em 2021. Apenas para fazer um exercício administrativo, estimamos números de nascimentos e óbitos e nascimentos em 21 e 22, conforme indicado no gráfico acima. A diferença entre projeções do IBGE e os nossos cálculos, com base nos dados do Ministério da Saúde, aponta para uma população com cerca de 2 milhões de pessoas a menos que 2019 e 2020. Então, é esse vale. Nós temos que pegar o Ministério da Saúde, porque aí vai entrar, né, o lapso da pandemia. E aqui traz isso. Né? Se a gente for olhar os dados do Ministério da Saúde, vão ter 208 milhões de habitantes em 2022. Pelo IBGE, vamos ter 214,8 milhões, né, de habitantes. E aqui traz, você vai ter essa diferença devido à recessão de 2014 a 15, a falta do censo de 2020 e a pandemia de 2019. São dados atuais. A pandemia, na verdade, teve muitas mortes. Então, esse lapso, ele começa a trazer antes de coisa que aconteceria só lá na frente. Né? Aqui a gente consegue trazer aquilo que eu trouxe no começo. Por que é importante estudar, né, o índice de inflação total? Aqui, para você saber o potencial produtivo do país, as políticas públicas e aproveitar o bônus demográfico, né, para educação e saúde. Aqui você pode ver também a forma de calcular os investimentos estatísticos privados e ações governamentais. E você, no último tópico, você perceber que o IBGE tem um lapso, né, tem um vale, porque eles não conseguiram fazer censos, né, reincidentes. Não teve 2020, então a gente tem dados obsoletos, né? Isso às vezes traz dificuldades para estimar políticas públicas. E aqui a gente vai trazer, finalmente, todos os aspectos que eu consegui identificar estudando esse índice. O Brasil já está na fase avançada de transição demográfica. A característica marcante da demografia brasileira no século XXI será o envelhecimento populacional. A população brasileira iniciará um longo período de decrescimento demográfico a partir de aproximadamente 2040. A pandemia de 2019 não vai mudar o rumo de tudo, mas vai antecipar a tendência desse crescimento. Um dos efeitos mais dramáticos da pandemia foi sobre o mercado de trabalho. 33 milhões de pessoas subutilizadas no Brasil. O Brasil tem cerca de 15 anos para aproveitar o primeiro bônus demográfico, que é a transição, o envelhecimento, né, até 2037, né, ainda tem condições de pegar e colher a poupança do segundo bônus demográfico. É possível aproveitar o terceiro bônus demográfico, né, o bônus grisalho, o bônus da longevidade, né, que é o último bônus, né, em relação ao desenvolvimento de um país. E o decrescimento populacional é totalmente compatível com o aumento do bem-estar humano e ambiental. Então, esses são todos os aspectos que a gente consegue identificar dentro desse índice, né, toda a projeção para 2022 e qual que é o objetivo de estudar esse índice, né?
E aqui nós encerramos nossa apresentação. Muito obrigado.